Hoje eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para trazer um assunto que esperava, acho que toda a sociedade cearense, não só a família da Roberta Carneiro, que foi vitimada há quase 21 anos atrás, e até hoje busca trazer à família justiça, um caso conhecido do estado do Ceará, como o caso Marcelo Fontinelli Maia. E, como eu disse, há quase 21 anos atrás, Marcelo, de uma forma covarde, chega em casa e discute com a sua esposa, a Roberta Carneiro, e diante da discussão, sabendo do término do relacionamento, do casamento dos dois, o Marcelo, de uma forma covarde, atira na cabeça da Roberta Carneiro, a Roberta deitada em sua cama, sem dar a menor forma de reação, de uma forma, como eu disse, covarde. Isso em dezembro de 1998. Deputado Daniel, quando você falou então? Com certeza, deputado. E de lá para cá, a Roberta, em 98, tinha apenas 26 anos, 3 filhas, e de lá para cá, a Roberta vem lutando para poder, por sua sobrevivência. Nesse exato momento, diante de tanta repercussão também do caso, a Roberta está internada mais uma vez no Hospital Monticlínico, internada tentando reagir, superar as dores que enfrenta ao longo desses 21 anos, quase 21 anos, dezembro agora completará 21 anos desse caso, e o Marcelo, que efetuou esse disparo, que pegou depois a Roberta, botou dentro do carro e jogou na frente do hospital IJF, deixando lá como indigente, sem ninguém saber quem era, ou apenas sem saber até mesmo como entrar em contato com a família. E de lá para cá, a família vem superando dores, superando revoltas, como toda a sociedade cearense vem superando, tentando superar a revolta de ver um caso de uma tentativa de feminicídio que vem protelando, que vem rolando por todo esse tempo. Tem aqui uma decisão, até mesmo agora, já transitada e julgada, e a decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, deputado Aldir, que bem representa os advogados do Estado do Ceará, e que a própria Procuradoria-Geral da República, deputado Aldir, no relato que faz alguns dias atrás, que na última quarta-feira saiu a sentença final, se transitou e julgado, uma condenação que inicialmente era de 9 anos e 6 meses, mas que foi reduzida para 8 anos para esse caso, e a própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela faz uma menção lembrando de que casos como esses não podem servir de referência para a injustiça e de referência para até mesmo o aumento do feminicídio que tem acontecido em todo o Brasil. E que, obviamente, com certeza, deputado Sérgio Aguiar, e que, sem sombra de dúvida, esse é um exemplo, infelizmente, é um exemplo de como ainda algumas ações de alguns advogados, deputado Aldir, de alguns advogados que litigaram de má fé por tantos anos, apresentando habeas corpus preventivo, apresentando remédios constitucionais para protelar a decisão judicial. E diante de tanto tempo, o que acho que a sociedade cearense quer, diante de fatos novos, de casos novos que acontecem a toda semana, que nós cearenses, e precisamos aqui nessa tribuna reverberar,
é que nós queremos justiça, que até hoje o Marcelo, ele corre para um lado, foge para o outro, mas não se apresenta à justiça de uma forma correta. A sua prisão foi decretada porque já foi transitado e julgado o caso, e o Marcelo, com mais uma vez, uma manobra de seus advogados, escolheu, digamos assim, o presídio, que é o Irmaneuda, foi lá e se apresentou nesse presídio, porque sabe que de lá é a melhor forma de, digamos assim, é o melhor presídio do estado do Ceará, aonde obviamente estão lá aqueles que cometeram crimes, mas que têm informação e que foram destinados pela justiça para estarem nesse sistema prisional e não por escolha daqueles que foram condenados, assim como fez o Marcelo. Marcelo se apresentou, no dia que saiu a sentença, ele soltou uma nota para a imprensa que iria se apresentar, passou mais 5 dias, Deus sabe aonde, e depois dos 5 dias se apresentou nesse Instituto Penal, que é o Instituto Irmaneuda, aonde está à disposição daquele presídio, mas de uma forma em que não foi determinado pela justiça. Se você for procurar, cidadão, na própria capturas, que é onde ele deveria ter se entregado, não há registro de que Marcelo Fontinelli foi entregue à justiça do estado do Ceará. Então eu trago a essa tribuna, senhoras e senhores, a revolta de uma sociedade que não aguenta mais ligar a televisão e ver casos de feminicídio. E aqui eu trago até uma matéria do Diário do Nordeste desses dias, que fala de um caso de uma empresária, que eu vou até não citar o nome daquele que está sendo aí apontado como suspeito de feminicídio, mas uma empresária que foi deixada de uma forma parecida com a da Roberta, que foi deixada num hospital com um tiro também a queima-roupa, e que esse tiro tirou a sua vida, e que o seu namorado, seu noivo, dizia, o deputado Vitor Valim, que ela tinha suicidado, quando na verdade agora as investigações apontam para que tudo isso tenha sido verdadeiramente uma farsa para aí esse noivo, esse namorado, esse marido possa se safar da maldade que fez no caso dessa empresária aqui, que é a empresária Jamile de Oliveira, que é como eu disse, nós não podemos deixar que o caso Marcelo Fontinelli vire a exemplo para aqueles que cometem, com certeza, para aqueles que vêm cometendo feminicídio e o aumento grandioso desse número, que nós precisamos rebater. E a melhor forma de rebater esse tipo de crime no estado do Ceará é penalizar os culpados. E o Marcelo Fontinelli é culpado pelo que fez, por atirar na cabeça de uma forma covarde na Roberta Carneiro. Então eu trago a indignação da sociedade cearense. E o Marcelo, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, senhores cearenses, e o Marcelo continua viajando internacionalmente, posta nas redes sociais várias e várias fotos, viajando para a Europa, para os Estados Unidos. Marcelo refez sua vida, casou, teve 2 filhos, já se separou, já está noivo de outra mulher, não tem nada a ver com a sua vida particular. Mas nós temos aqui que mostrar para a sociedade cearense o que o Marcelo fez, o que ele cometeu de um crime perverso, um crime covarde, abandonou a vítima, que até hoje sofre consequências sérias e graves do acontecido, desse fatal tiro, que por graças a Deus não tirou a vida da Roberta. Não tirou a vida da Roberta, mas a Roberta até hoje enfrenta a cada dia um problema
problemas de saúde sérios. O próprio Marcelo, deputado Evandro, foi condenado por vias civis a pagar indenização de quase R$800 mil. Até hoje nunca pagou um centavo para a família da Roberta e vive de uma forma nababesca, viajando para os Estados Unidos, viajando para a Europa, ou seja, falta de condição financeira não é. Usa laranjas para não colocar recursos no seu nome, para poder aí continuar vivendo na sua vida confortável, posta nas redes sociais sem dificuldade nenhuma suas viagens pela Europa, pelos Estados Unidos, sua vida confortavelmente vivida, enquanto, por outro lado, todos nós temos que nos indignar com o que ele fez com a Roberta Carneiro e com a falta de justiça ainda, que para mim movimenta ainda muito a sensação de impunidade de que muitos que tiram a vida das suas esposas, das suas companheiras, a violência doméstica, que infelizmente é um dado que vem aumentando em todo o Brasil, e que nós precisamos, deputada doutora Silvana, via essa tribuna, mostrar para a sociedade de que nós não vamos tolerar esse tipo de absurdo, de que temos que dar um basta nessas ações, nessas atitudes covardes, que o Marcelo, ele tem que cumprir a pena, não aonde ele deseja cumprir, mas aonde a justiça determinar que ele cumpra. E essa, obviamente, é uma indignação da sociedade, uma indignação daqueles que, obviamente, querem ver aqueles que fizeram, que cometeram crime, cumprir a sua pena, a sua sentença. Deputado, levanta então. Deputado Daniel, eu quero iniciar parabenizando pela sua fala, seu pronunciamento. A sua indignação representa a indignação de toda a sociedade. Eu me sinto representado pelo que Vossa Excelência acabou de falar. É revoltante, um crime cruel, um crime extremamente perverso, de maneira fria, onde uma pessoa tentou tirar a vida de uma outra de uma forma vil, de uma forma baixa. E hoje o que se vê são remédios protelatórios, instrumentos cada vez mais para se empurrar, desculpa a expressão, com a barriga. Não sabemos até quando vai isso. Mas a justiça divina, ninguém consegue superar. Chegará o seu momento. Chegará o momento onde aquele que tentou tirar a vida da Marcela, ele terá que pagar, obrigatoriamente. Portanto, eu quero aqui nesse momento também expressar a nossa indignação da forma como tudo ocorreu, desde o momento do tiro até o momento onde ela foi jogada na frente de uma unidade hospitalar. Isso é revoltante, isso causa repugnância, a forma, a maneira onde uma pessoa, um ser humano pode chegar a tamanha crueldade como esse rapaz atentou contra a vida dessa cidadã chamada Marcela. Portanto, quero parabenizar pelo seu pronunciamento, pela sua fala. Essa indignação, repito, ela representa a indignação de toda a sociedade, tirar da família da Marcela, que durante esses 21 anos vem sofrendo dia após dia, vendo assistindo aquele que tentou tirar a vida da sua filha, da sua irmã, daquela que eles amam, da sua mãe, daquela que eles amam, e que hoje, infelizmente, o assassino ainda continua passeando aí pelas ruas, passeando, brincando com a sociedade, brincando com a justiça. Agradeço, doutor. Concordo totalmente com o pronunciamento de Vossa Excelência. Já passo para o deputado Sérgio Ricardo. Antes, vai passar um dado que é fundamental. Enquanto o Marcelo viajava, a Roberta enfrentava dores, enfrentava hospitais para superar os traumas, para superar as suas dificuldades, que até hoje várias sequelas afetam a vida
da Roberta e, por outro lado, o Marcelo viaja, curte a vida de uma forma confortável e a família, sem sombra de dúvida, enxergando as filhas vendo, os irmãos vendo, o pai e a mãe vendo, e a sociedade não pode admitir, nós não podemos admitir um caso como esse. Deputado Sérgio Aguiar. Deputado Daniel, eu primeiro de tudo quero falar de duas coincidências, uma delas é que Roberto estudou comigo no Colégio Marista Cearense, no segundo grau, e depois que hoje mora de frente ao apartamento onde ela mora, e ao longo dessas duas últimas décadas a gente tem visto ali o sofrer da família, e vendo-a praticamente sem condição alguma de ter a sua vida voltada ao normal. Eu quero só dizer, Sua Excelência, à sociedade, que quando ocorreu o crime, nem sequer a expressão feminicídio existia no nosso Código Penal, para você ter uma ideia da gravidade que isso dá. E para mim o maior sentimento de justiça que a sociedade tem é que justiça tardia não é justiça. E é isso que está ocorrendo agora neste caso. Pois, por longo tempo, a Roberta, com todas as limitações advindas de um ato bárbaro, cruel, praticado, e olha que muitas vezes se pensa que casos como esse é apenas em pessoas de classe mais baixa, pessoas que têm pouca educação, mas não, pessoas que têm um papel importante na sociedade, porque são produtivas e tudo, mas nesse momento agem instintivamente como se animal fosse para poder praticar a barbaridade de um crime como esse. Então, volto a dizer, a indignação da sociedade, Vossa Excelência, traz esse alerta para todos nós, é que justiça tardia não é justiça. Muito obrigado, deputado Sérgio. Vossa Excelência abrilhanta nosso pronunciamento, porque acho que agora é a hora de dar a demonstração que mesmo depois de tanto tempo, mesmo com toda a indignação do Estado, da população cearense, da família principalmente, é importante que se faça justiça. É importante que se faça justiça, deputado Albano, já passo para Vossa Excelência, porque até mesmo a própria Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, solicitou a execução imediata da pena aplicada agora em maio de 2019 e ainda pedindo para que o Supremo Tribunal Federal aplicasse multa aos advogados por litigância de má-fé, porque é inconcebível de que passa-se 21 anos, praticamente em dezembro faria 21 anos, de postergando, empurrando, para não se cumprir uma pena de um crime bárbaro, cruel e covarde contra a Roberta Carneiro. Deputado Albano Ferreira. Deputado Daniel, primeiro, bom dia a Vossa Excelência, aos demais deputados e deputadas. Eu queria nessa manhã parabenizar a Vossa Excelência, que já muito cedo mandou para os deputados informações sobre a indignação diante desse fato. Eu quero fundamentalmente me solidarizar com a família. Não se quer imaginar a reação que deve ter a família de uma pessoa que vê sua filha, sua mãe sofrendo, assistir a um espetáculo de não cumprimento de lei, de não realização de justiça. E quero me solidarizar com todas as mulheres do Estado do Ceará, porque eu acho que o caso que está a apresentar é a demonstração de ineficiência da justiça brasileira para coibir as violências praticadas contra as mulheres. Nós temos o nosso estado um dos estados destacados, infelizmente, de violência contra a mulher. Quando nós vemos na imprensa que alguém fez o que fez, além de tentar tirar a vida, de abandonar um corpo, o desprezo à vida e a uma pessoa, eu acho que o fato fala por si, não precisa comentar. E eu imagino que a justiça deveria ter muita atenção para que isso não sirva de exemplo de impunidade. Ele já é um exemplo de impunidade, mas que pelo menos não deixem prolongar, mas que pelo menos cessem esta vergonha de a família estar a olhar, as mulheres cearenses olhando que uma pessoa fez o que fez com uma mulher e nada acontece. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela solidariedade, pela sensibilidade,
pela firmeza serena de defender a justiça. Parabéns. Eu que agradeço, deputado, Vossa Excelência, como sempre brilhante. E é de fato isso que nós precisamos pedir à justiça brasileira, à justiça cearense, que um caso, um fato como esse não sirva de estímulo para aqueles que cometem violência doméstica, que cometem feminicídio e que de repente se apostam a um caso como esse, sabendo que 21 anos depois, Marcelo ainda não cumpriu pena do ato praticado contra Roberto Carneiro. O que nós queremos, nós, sociedade cearense, é justiça. Marcelo não pode ficar curtindo a vida, viajando de uma forma, enquanto a Roberta, por outro lado, luta a favor da sua vida, lutando diariamente contra dores, contra todas as dificuldades, sequelas, por um crime bárbaro, cruel e covarde cometido por Marcelo Fontinelli Maia. Justiça para o caso Roberto. Muito obrigado, senhor presidente.